Ok. Então, quando eu vi o Juniper, me deu aquela curiosidade, tipo, por que que eu não tô usando esse óleo? Eu tenho 3. E aí passou, né? Esqueci. Com tantas coisas que a gente tinha para fazer hoje, eu esqueci. E mais tarde eu tô no Instagram e eu vejo uma postagem sobre o Juniper. Eu falei assim, não, que é isso? Eu não acredito em coincidência, né? Eu fui ler e ele falava que o Juniper ajuda você a usar a sua voz. Coisas que às vezes você tá preso e não consegue, às vezes você acredita muito em uma coisa, numa causa e você não consegue se expressar. Eu falei assim, gente, tudo que eu tô precisando. Então o Juniper tá sendo o meu óleo do momento agora. E por que que eu tô falando isso? Porque da mesma maneira que que o Juniper veio a resposta para mim, teve um dia que eu tava assim com um peso, eu não lembro o que que tinha acontecido, eu não estava bem. E eu queria largar tudo, tipo, sentar no meu sofá, assistir televisão e deixar tudo para trás. E aí, na hora, eu recebi uma notificação no meu celular que a doutora Juliana estava entrando em um Zoom de meditação. E ela tinha escrito assim: tô aqui sozinha na sala do Zoom esperando vocês. Eu falei: não, vou ter que entrar. Entrei. E deu aquele frio na barriga, aquele medão que eu até coloquei, tirei o mudo. Né, coloquei no mudo, desliguei meu vídeo e fiquei lá quietinha, tipo, tomara que ela não vê que eu tô aqui. E eu fui seguir na meditação dela e eu era outra pessoa. E depois eu mandei uma mensagem para ela falando, olha, alguma coisa tem, foi você veio na hora certa. Depois eu fui ver que a Luana, minha prima, já tinha, né, já tinha feito tratamento com ela, já conhecia ela. Eu falei assim, não, gente, que, que, que mundo é esse que a gente vive? Quando tem para ser, tem para ser. E a gente foi criando uma amizade e foi onde a gente chegou aqui hoje. Daí a Ju convidou a Dúnia e o Ricardo, eu vou apresentar ele para vocês. A Juliana Denardi, ela é fisioterapeuta integrativa, facilitadora de Psyche-Kai, eu não sei como fala isso, eu tô falando certo? E ela é coaching de saúde e bem-estar. E a Dúnia Castro, ela é terapeuta consteladora e treinadora comportamental. E o Ricardo Friedman, ele é analista corporal e treinador comportamental também. Gente, é muita honra receber vocês aqui nessa nossa comunidade, na nossa casa, né? E tá aqui com vocês, tá aprendendo com vocês hoje sobre o poder da intenção, porque é algo tão importante não só na nossa vida profissional, mas nosso eu, né, no nosso desenvolvimento, na nossa pessoa. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu vou passar para vocês agora e vou aprender junto. Legal. Kati, obrigada pela oportunidade. Eu acho que essa palestra que a gente vai fazer hoje, não só pelo poder da intenção, mas por você falar que você não acredita em coincidência, a gente vai poder explicar para vocês que realmente coincidência não existe, que a gente tem evidências científicas, como que isso funciona, o porquê que a tal das coincidências acontecem com a gente vai poder falar sobre isso para vocês, e como facilitar essa cocriação de vocês em relação eu não sou capaz, eu não consigo vender, eu não consigo fazer isso, enfim, como que eu posso ajudar as pessoas, né? Eu vou deixar a Dona e o Ricardo dar um oi antes da gente compartilhar a tela, se apresentar um pouquinho melhor para vocês sobre o nosso projeto, né? Que eu chamei a Dona e o Ricardo, a gente tem um projeto que se chama Desperte o Seu Agora, e essa foi uma aula que, por coincidência, a gente deu na semana passada, e na reunião que eu tive com a Paty falando sobre isso, que a gente alinhou para falar sobre isso, que a gente está falando no projeto, para falar hoje para vocês um pouquinho disso e talvez trazer benefícios dentro do trabalho maravilhoso de vocês, né? Que eu acho que agrega muito também com os nossos propósitos de vida aqui, meu, da Duni e do Ricardo. Du? Boa noite, pessoal. Boa noite, Paty. Obrigada pelo convite, por nos aceitar aqui também, né, nessa noite maravilhosa, que realmente eu acredito que não é uma coincidência, né? Nada, não existem coincidências. E eu sou a Dúnia, sou terapeuta consteladora, também sou treinadora comportamental dentro da área de programação neurolinguística, inteligência emocional. Hoje eu e o Ricardo trabalhamos dentro do mesmo instituto, né? Nós somos um casal, trabalhamos juntos.
E é uma honra estar aqui com vocês hoje para passar um pouco mais de conhecimento. E eu digo um pouco porque é um pouco mesmo, né? Se a gente fosse falar, acho que tudo que a gente tem, tudo que a gente sabe, se a gente fosse trocar experiências aqui essa noite sobre o conhecimento, não só nosso, mas o de vocês também, acho que a gente virava aqui uma semana tranquila, né? Então, que a gente possa trocar aí um pouco de conhecimento mesmo, possa ser contribuição para a vida de vocês e que essa noite seja aí um início, mais um, né, um passo na jornada de cada um de vocês. E... Tudo bem, pessoal? Boa noite. Bem, as meninas já mais ou menos apresentaram, né, a estrutura e eu me chamo Ricardo, né, nesse workshop que a gente está realizando, eu entro com a parte de análise corporal. Talvez eu seja a pessoa que menos fale e o meu traço de caráter diz muito sobre isso. Amanhã a gente vai estar apresentando no próprio workshop como funciona, né, uma análise corporal e todos os traços de caráter, e tem alguns deles que acabam gostando de falar um pouquinho menos, e isso é natural, tá? Hoje as meninas é que vão acabar conduzindo, né, assim como foi a nossa aula da semana passada, e no final eu vou estar realizando com vocês uma dinâmica, né, todos nós juntos, e vai ser bem bacana, do mesmo jeito que foi na semana passada. Então, eu já passo a palavra para a Ju, que conduz a maior parte dessa aula, e também para a Dúnia. Ok, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente poder apresentar um pouquinho mais. Vocês conseguem ver aí? Ok. Então, hoje eu vou passar um pouquinho sobre a gente aqui, primeiro, para vocês saberem mais com quem, brevemente, porque nossos currículos são um pouquinho extensos, mas eu sou Juliana, sou fisioterapeuta, trabalho dentro da fisioterapia, eu vi até que a Luana está aqui também, uma paciente minha muito querida, trabalho exclusivamente com a microfisioterapia, dentro da fisioterapia, com a fisioterapia integrativa, que é alinhamento de corpo, mente e espírito, e talvez muito de vocês não saibam dessa área nova da fisioterapia, né, que todo mundo sempre associa físio com dores musculares, com ligamento de joelho, escoliose, enfim, é uma área muito nova. Sou coach no bem-estar pela Livre Universidade de Samadeva, na França, e facilitadora de Psyche aqui pelos Estados Unidos. Dentro dessas áreas que eu atuo, eu tenho algumas formações da França, Estados Unidos, Canadá, Brasil. E o meu propósito de vida é justamente fazer as pessoas se tornarem sua melhor versão. Então, a gente usar as ferramentas que adquirimos do nosso passado, entender para que elas serviram para a gente, a fim de a gente se tornar pessoas melhores no futuro e levar coisas melhores para as pessoas que a gente convive. Du, quer falar um pouquinho mais, alguma coisa da tua formação? Tá sem microfone. Agora sim. Bom, eu sou terapeuta consteladora e, como eu falei, treinadora comportamental, né? Minha formação inicial, aí onde tudo começou, não tem nada a ver com tudo isso, ou talvez tenha, né? Mas eu sou administradora de empresas, eu me formei lá em 2011, atuei por muito tempo na área administrativa, mas em 2015, final de 2015, eu comecei a receber um chamado muito forte dentro de mim para algo que eu não sabia exatamente o que era ainda. E eu achava até uma loucura virar terapeuta, porque logo eu, que era tão cheia de problemas internos e pessoais, e a ovelha negra da família, enfim. E acho que foi isso que me levou a todas essas buscas. Então, eu iniciei aí formações dentro da área de Reiki, hipnoterapia, né, terapia regressiva, acabei indo para PNL, para o coach, e até que eu cheguei nas constelações, na formação de constelação, porque foi a constelação que me colocou dentro desse caminho das terapias. Então, a constelação guiou os meus passos até onde eu estou aqui e agora. Então, eu fiz alguns cursos de constelação, né, familiar sistêmica, constelação na água, constelação estrutural. Então, tem algumas técnicas aí para poder auxiliar dentro desse caminho de autoconhecimento e evolução.
E espero ser contribuição nessa noite. E Bem, eu já tinha dado um pouco sobre o que a gente faz aqui, né? Mas eu também tenho como formação fisioterapia, me formei como fisioterapeuta, depois trabalhei um pouco na área técnica, dei aula de ergonomia, algo que hoje em dia não tem praticamente nada a ver com o que eu faço, mas tem a ver com aquilo que eu sou. Olha que interessante, né? Pessoa que gosta muito de regra, procedimento, tudo a ver com o meu traço de caráter. E depois que eu conheci todo mundo da inteligência emocional, programação neurolinguística, coaching, aí eu acabei me enquadrando assim e falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida, né? E desde então, trabalho junto com a Dunia, fazendo principalmente treinamento de inteligência emocional. Então, meninas, podem tocar. ok. Então, gente, dentro do nosso alinhamento de trabalho, a gente se reuniu com o projeto do Desperte-se, que é justamente o nosso propósito de unir um balanceamento, um equilíbrio de corpo, mente e espírito para as pessoas, na qual a gente divide os conhecimentos dos cursos que a gente faz, da prática que a gente vive no dia a dia. E a gente deu essa aula para nossa turma. A gente deixou os nossos contatos aqui, mas depois a gente passa para vocês novamente, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da gente. E a gente começou a questionar, e eu tenho certeza que se questionar vocês aqui, para a gente tentar entender um pouquinho o que é a nossa intenção, como não existe coincidências, como o universo se cria, né? Dentro principalmente da ciência, e não mais olhar sobre isso como algo holístico, sorte, enfim, como a gente queira chamar. Alguma dessas coisas já aconteceu com vocês algumas vezes? Algumas, né? Vocês entrarem em algum ambiente e sentir que estava carregado e sair de lá estava super bem, e quando sai de lá você está com sono, ou dá uma vontade de comer muito doce, carboidrato, ou você começa a sentir uma tristeza que você não sabe explicar direito? Já aconteceu com vocês isso? Ou você começa a pensar em alguém que você não fala há algum tempo e de repente aquela pessoa te liga. Ou você liga para alguém e a pessoa fala assim, cara, eu estava pensando em você agora. Não acontece isso várias vezes com a gente? Ou aquela agonia, aquela sensação que vai acontecer alguma coisa ruim e quando você realmente se fala assim, cara, eu estava pressentindo que ia acontecer isso hoje, né? Ou até mensagens mesmo que às vezes a gente pensa e fala assim, nossa, eu já tinha recebido esse sinal, mas eu não dei muito bola, né? Então, como que é isso? Será que isso tudo é coincidência? Que nem a Paty falou, porque eu estava lá e de repente eu entrei no Telegram da Ju e vi que ia ter uma meditação e entrei lá. Será que isso também é uma coincidência? Será que o fato de, às vezes, eu olhar para uma pessoa, trocar uma energia com ela, de repente eu me conecto com ela por acaso, existe um propósito, existe alguma coisa diferente? Então, a gente quer falar um pouco para vocês em relação a estudo, em relação à ciência, como isso acontece, como isso se cria e como que a gente pode usar isso também a nosso favor. Porque eu acredito muito que conhecimento é poder e eu uso muito uma frase sempre nos nossos treinamentos, nas nossas quartas-feiras, que é do Idriss Larocque, que é o fundador da Universidade Livre de Samadeva na França, que eu fiz a formação do coaching, que ele fala assim, não acredite, eu dividi essa frase com a Paty essa semana, não acredite em nada que eu falar. Se fizer sentido para você, tome para a tua vida, experimente e veja se faz sentido para ela. Porque eu acho que é só assim que a gente toma a liberdade da gente pensar e não entrar sempre nas verdades do que os outros colocam para a gente, né? Depois a Paty pode até compartilhar essa frase com vocês de novo, que eu acho que é uma frase maravilhosa para refletir. E a gente sempre, às vezes, acaba, quando nessas aulas que a gente faz, quebrando alguns paradigmas, algumas crenças limitantes que a gente tem muito forte. Eu sei aqui que a Paty dá umas brigadas, às vezes, com vocês sobre crenças. Eu não consigo vender, eu não consigo aprender isso, né? E o quanto isso pode transformar a gente mesmo e co-criar a nossa realidade. Então, a gente tendo esse conhecimento, a gente sabendo usar a nosso favor, vocês vão ver como muita coisa no dia a dia de vocês pode mudar. Então, vamos lá.
a gente veio, antes da gente começar a falar da parte mais quântica, o difícil da gente, às vezes, acreditar muito em tudo isso que vai ser falado, é que a gente vem de uma visão muito newtoniana, né? E o que é essa visão muito newtoniana? É uma visão muito física, de que tudo que existe é um material, né? A gente começou na parte da física estudando que a menor partícula de uma matéria é o átomo, e que tudo que se relaciona dentro da física é o estudo da força que acontece naquele átomo. Então, nós somos uma matéria física, tudo que acontece na gente é porque alguma força externa age na gente, seja através de um alimento, seja de um impacto com o ambiente, seja outra pessoa que pode dar um soco e fazer mal para a nossa matéria, uma força que age na nossa matéria, e isso leva a acontecer alguma coisa com a gente, como com todo o ambiente. Uma árvore cai porque uma serra passou lá, uma força externa aconteceu com ela e cortou ela, acabou com a vida dela. Então, isso sempre fez essa linha de estudo de Newton, né, que é a visão newtoniana que a gente chama, acreditar muito na matéria. E dentro de tudo isso foi desenvolvido estudos, até mesmo dentro da área da saúde, que criou uma medicina muito dicotomizada, onde um sintoma em determinado órgão, por exemplo, era um problema físico daquele órgão e deveria ser tratado como um problema físico, né? Uma força externa precisaria agir lá para anular uma outra força externa que agiu dentro daquilo. Então, tudo na nossa vida, eu estou trazendo mais para a saúde, porque acho que, né, até pelo trabalho que vocês têm, vocês trabalham mais para a saúde, sempre foi visto como uma força física externa e sempre dicotomizado, que é a gente olha por partes. O sistema emocional é uma coisa separada do sistema físico, o sistema gastro é separado do sistema reprodutor. Então, até aqui nos Estados Unidos, ainda a medicina mais forte é a medicina dicotomizada, que leva muito a gente a pensar na alopatia em si, né? Que são remédios que vão alterar aquela célula, uma coisa externa que vai alterar aquilo. E nunca foi olhado muito para o corpo como uma capacidade de autorregulação, porque a gente sempre precisava da matéria. O que tratava a matéria, era assim que a gente via, né? E a responsabilidade de tudo, por exemplo, dentro da saúde que acontecia com a gente, era externo quando a gente trazia isso. Eu tô doente porque faltou uma vitamina no meu corpo. Eu tô doente porque toda a minha família teve câncer, então eu recebi um gene e eu vou ter câncer também. Eu herdei aquela informação. Então, a gente sempre precisava responsabilizar alguma coisa que não era nós mesmos para ter algum processo dentro da saúde, ok? Só que, no início de 1900, Max Planck começou a perceber que a gente é muito mais além do que um átomo, né? E graças à evolução tecnológica, a gente começou a perceber que isso não era a menor partícula da matéria. E que toda a matéria, se a gente fosse mais a fundo, ela podia se comportar com estruturas menores, que a gente chamava de fóton ou quantum, né? E esse quantum era uma menor partícula, mas que ela poderia se comportar em determinados momentos, se existisse alguém observando como um pedaço de matéria, mas ela também podia se comportar como onda, né? Dependendo se existia um observador ou não em cima daquilo. E então, dentro do comportamento de como onda, percebeu-se que essa partícula poderia levar informação. E aí surgiu o nascimento da física quântica, né? Na qual ela passou a estudar os fenômenos relacionados a essas menores partículas, né? E como elas se comportavam, às vezes como partículas e às vezes como onda. E o que isso interferia em todo o sistema, em todo o universo? Se deixasse de ser matéria, o que isso acontecia? Até que surgiu esse carinha aí que todo mundo conhece, que é Einstein, com uma fórmula que a gente estudou muito para passar em vestibular e que a gente não entendia bolhufas para que servia, mas que ele conseguiu comprovar que a energia é muito maior que a massa, né? E que a massa, para se formar, ela precisa de uma constância ao quadrado, que é o quê? 2 vezes mais a velocidade da luz.
E que a massa, então, nada mais era do que uma energia condensada, de uma energia que diminuiu a velocidade para se formar uma massa. E dentro disso foi percebido que nós somos seres energéticos, que nós somos 99,9% energia, porque as nossas micromoléculas que formam todas as células se comportam como energia, já que não existe um observador, e muito menos que a matéria, né? E dentro disso, a gente começou a estudar e perceber outras coisas, que era que, como somos seres energéticos que emitimos vibrações no nosso corpo, nós temos muito mais comunicação com o externo. E aí começou a se explicar alguns poderes que existiam, que a gente chamava muito de holístico, de espiritual, enfim, que era o poder das orações, das intenções, das palavras, da terapia online dentro da nosso corpo, da nossa matéria. Porque a gente vai desenvolver aqui um pouco mais, a gente conseguiu dentro da quântica ver que a energia afeta a matéria. E mais ainda, que a energia carrega informação e é acima da velocidade da luz, que a gente já entra num campo eletromagnético. Então, hoje a gente começa a desenvolver tecnologias que mostram que a gente existe uma velocidade maior do que a velocidade da luz e que essa velocidade, ela está toda emaranhada, que é o que a gente vai falar agora. Uma das principais fontes, das principais teorias da física quântica comprovada, e que acho que isso que afetou muito a minha forma de pensar e de ter consciência sobre a minha vida, é a teoria do emaranhamento quântico, na qual se desenvolveu várias terapias em cima disso também. E essa teoria do emaranhamento quântico, ela mostra que duas partículas, se algum dia elas já tiveram algum contato, mesmo elas separadas pela distância que for, elas sempre vão ter um emaranhamento, elas vão sempre ter uma conexão por esse campo eletromagnético que ela forma, por essa energia vibracional. Então, eles podem ser sistemas independentes, mas eles sempre vão ter uma conexão, independente da distância, porque é muito maior que a velocidade da luz. E a quântica, ela faz a gente, já que é maior que a velocidade da luz, anular a questão tempo e espaço, porque o tempo, ele é medido pela velocidade da luz. Se a gente trabalha em uma coisa maior, a gente perde a noção de tempo dentro da física quântica, tá? E se a gente começa a pensar, independente da crença que for para você, de como se criou o universo, de como tudo isso surgiu, se você vai mais pela linha científica da teoria do Big Bang, se você vai pela linha de criação de uma energia maior, que se chama de Deus, de universo, ou como as suas crenças preferirem, a gente sabe que tudo surgiu de uma única coisa. E se a gente pensar que tudo surgiu de uma única coisa, que Deus criou tudo, que o Big Bang estourou tudo em partículas, a gente está emaranhado desde o sempre. Ou seja, o emaranhamento quântico para a gente serve desde sempre. Porque se a gente pensar em todos os tipos de estudos que pode existir na ciência, que mostram que o nosso cérebro se desenvolve desde o primeiro sistema nervoso central que tem, que é o dos répteis, que é o arqueocórtex, e a gente tem esse cérebro no nosso sistema nervoso. Desde que todas as células que a gente tem, o desenvolvimento embriológico mostra que a gente já passa por um estágio de desenvolvimento que as próprias amebas, que são os menores seres, passam a ter também, a gente está emaranhado como todo. A gente tem uma vibração quântica interna das nossas células, das nossas organelas, que se assemelha com o mundo lá fora. Seja num vírus, seja num protozoário, seja num animal, seja num mineral, seja numa planta. Porque tudo surgiu da mesma coisa. A gente emaranhou com um todo, né? Então, aí a gente consegue perceber que essa interconexão do emaranhamento quântico, que é hoje comprovado pela ciência, acontece com tudo. Porque desde um átomo para uma molécula, uma célula, as células se unindo vão formar um órgão, que vai formar um tecido, que vai formar o nosso corpo, que veio da família que a gente vem do espermatozoide e do óvulo, emaranhou com os pais, que emaranhou com todo o sistema familiar, que emaranhou com uma comunidade, que emaranhou com o passado, enfim, com tudo. A gente emaranha com tudo.
e consegue se conectar com o todo. E se a gente vai um pouco mais a fundo, a gente percebe que nós também somos o todo. E por que quando se fala isso, a gente parece um pouco idiolismo? Mas se a gente pegar o nosso corpo e perceber do que ele é constituído, quais são as principais respostas bioquímicas que o nosso corpo tem, como carbono, oxigênio, hidrogênio, alumínio, cromo, enfim, tudo isso que a gente tem no nosso corpo para funcionar, a gente tem lá fora. A gente tem isso vibrando no solo, nos metais, nas plantas, nos animais. Toda a mesma frequência desses micronutrientes que nós temos e que emite essas partículas quânticas, a gente tem lá fora. E aí também vocês começam a entender qual é o poder dos óleos essenciais nesse sentido vibracional, qual é o poder dos frequenciais quânticos, de qualquer outro tipo de terapia que você possa usar, porque ela pode alinhar as frequências das suas células, das suas organelas celulares e trazer a vibração padrão delas, tá? Então a gente começa a perceber que não existe o sobrenatural e que tudo isso a física quântica consegue explicar, esses fenômenos que até então eram vistos como uma coisa sem explicação. Eu não vou citar para vocês, para não ficar tão maçoso, as pesquisas, mas, por exemplo, Miguel Nicoleles, que eu citei ali, eu não sei se vocês lembram que na Copa que teve no Brasil, foi colocado um tetraplégico para andar no campo, na abertura da Copa. Se vocês não lembram, se for colocar no Google lá, Copa do Brasil, tetraplégico andando, quem fez isso é esse neurocientista Miguel Nicoleles, que ele é brasileiro, mas ele está entre os 10 maiores neurocientistas do mundo. E ele fez uma pesquisa muito interessante, onde ele pegou uma macaca rhesus, deu um joystick, aqueles joguinhos de videogame para ela jogar, e toda vez que ela acertava aquilo, ele dava um suquinho de laranja docinho para ela. E isso começou a fazer ela liberar dopamina, que era um hormônio de recompensa, do bem-estar. Então, ela aprendeu a ativar um circuito neural usando o suquinho que ela tomava para liberar dopamina, que era a recompensa dela. Depois de um tempo, ele deu esse joguinho para outro macaco em outra sala, na qual eles estavam separados por uma parede, e só vendo um macaco jogar e o outro macaco que estava lá, que nunca recebeu o suquinho, que não entendia o que era isso, começou a liberar o mesmo circuito neural que a macaca. Ele, em ressonância pela física quântica, por eles serem da mesma espécie, ele aprendeu a desenvolver o mesmo circuito, a liberar dopamina, porque alguém da espécie já tinha passado por isso. E não só nisso, separados por sala, ele pegou uma macaca rhesus nos Estados Unidos e colocou uma no Japão e fez exatamente o mesmo processo, mostrando que não existia separação de tempo e de espaço, que eles poderiam desenvolver a mesma coisa por vibração quântica. E outra pesquisa desse pessoal que eu acho legal muito citar, que é também, a Dunia fala muito do Rupert, né, também, que ele mostrou, justamente falando um pouco mais da intenção, ele colocou mais de 1 milhão de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro, de costas, sendo observada por outra pessoa. E daí ele pediu para essas pessoas que observavam essas pessoas de costas começar a emitir sentimentos negativos, tipo, nossa, que saco que essa pessoa está aqui, o que ela está fazendo aqui? E foi observado que 98% dessas pessoas dispararam o eixo HPA, que a gente chama, que é hipotálamo, hipófise adrenal, que libera cortisol, que é o hormônio do estresse. Ou seja, mesmo sem as pessoas terem consciência do que estava acontecendo, inconscientemente o corpo já liberou um sistema de defesa para ativar cortisol e acionar um sistema de alerta, que é o nosso sistema de perigo. Mesmo elas não tendo noção do que estava acontecendo, elas sentiam que estava sendo observado e mais ainda, elas sentiam uma sensação de perigo, de alguma coisa ruim, tá? Então, dentro disso, a gente tem vários cientistas. A Candace Pert tem um livro chamado Conexão Corpo e Mente, que mostra muito sobre isso, que é muito legal, de como as nossas crenças disparam emoções. As nossas crenças, elas estão muito relacionadas com a nossa percepção. A mesma palestra que eu estou dando para cada um de vocês que está aqui, cada um vai ter uma percepção diferente de acordo com as crenças que você tem.
Para alguns vai cair fichas absurdas, para alguns vai aparecer na TV, para alguns vai ser muito interessante. Enfim, o nome do livro é Conexão Corpo e Mente. E aqui, para os Estados Unidos, ela tem uma que não foi traduzida para o português também, chamada Moléculas da Emoção, que é mais a fundo ainda mostrando que essas percepções que a gente tem do mundo, da forma como a gente olha, elas desencadeiam emoções diferentes. E dentro dessas emoções, no nosso sistema límbico, a gente libera neurotransmissores, que são os hormônios da emoção, né? A dopamina, ocitocina, noradrenalina, enfim, serotonina. E esses hormônios, quando disparados, eles acessam por vibração receptores celulares. E aí começa a se ligar para gerar fragilidades ou sintonias diferentes no nosso corpo. Por exemplo, a alegria, ela tem uma frequência vibracional que quando você vê uma situação que te dispara alegria, ela vai disparar um tipo de hormônio, que pode ser, por exemplo, a serotonina no teu cérebro, que é uma frequência mais alta também, que vai se alinhar com células do teu corpo que tiverem frequências mais altas e disparar essa serotonina, que causa bem-estar para essas células. A raiva tem uma frequência mais baixa, ela se alinha com a liberação de cortisol, que dispara um eixo de estresse que inflama mais o corpo de acordo com os receptores. E aí começou a se mostrar essa conexão, que as nossas percepções geram emoções que geram resposta no corpo. E que a maioria das doenças surgem dessa forma, pelas respostas bioquímicas de inflamar ou oxidar. Então, são livros bem interessantes. O Bruce Lipton também fala sobre isso através de um livro chamado Biologia da Crença, que mostra muito isso, e foi aí que eu conheci o Psyche, nesse livro, que é uma técnica que eu atuo, que eu trabalho crenças limitantes, que é justamente isso, eu não posso, eu não consigo, e como isso altera o nosso inconsciente. E, enfim, a gente tem vários autores que hoje mostram isso dentro da física quântica. Vou passar para a Dúnia. Opa, então agora estão vendo aí o meu compartilhamento? Acho que foi, né? Legal. Bom, e complementando tudo isso que a Ju falou, né? A gente não pode deixar de entender como também que isso acontece através das heranças as quais nós vamos recebendo, né? Como que isso tudo chega até nós. E o primeiro conceito que eu trago para vocês, se tratando desses emaranhamentos quânticos aí que a Ju citou, é a herança epigenética. E o que é essa herança epigenética, né? São essas contribuições, né, ao fenótipo que não envolvem as mudanças nas sequências das bases do nosso DNA. E essas modificações, elas têm informações e que elas vão se replicando durante essas divisões celulares e são altamente suscetíveis à ação, né, de fatores ambientais. Ou seja, a herança epigenética, ela é aquilo, é a transmissão de experiências que ocorreram com os nossos antepassados, com os nossos avós, bisavós, tataravós, e por aí vai. E isso vai sendo repassado de geração a geração. Então, por exemplo, se lá atrás o teu tataravô vivenciou um período de guerra, passou necessidades, passou escassez, passou por momentos complicados, isso marcou nesse DNA dele, marcou esse traço nesse seu tataravô. E isso foi repassado de geração a geração. Então, nós também carregamos no nosso DNA essa herança epigenética que vem dos nossos antepassados. E, então, quer dizer que tudo que nós somos hoje, na nossa vida, no aqui, no agora, boa parte desse todo, a gente já herda, a gente já traz junto com a gente através dessa herança epigenética. E quando a gente começa a ter consciência disso, quando a gente percebe, né, que realmente nós somos algo que começou lá atrás, a gente traz isso para a consciência. Quando a gente traz isso para a consciência, é possível identificar isso e também transformar. Então, por isso que a gente fala que tem coisas que não acontecem por acaso, ao mero acaso. Nós já trazemos aí um padrão que vai nos levar a tomar algumas decisões, a ter algumas ações, a fazer
algumas coisas na nossa vida. E quando a gente fala, né, dessa herança epigenética, opa, não está trocando aqui meu slide, está meio lento. A gente também não pode deixar de abordar os campos morfogenéticos, que é essa teoria que a Ju comentou do Rupert Sheldrake, que ele aí foi um dos grandes estudiosos da teoria dos campos morfogenéticos. Então, a gente já sabe que tudo que a gente herda tem um peso, tem uma carga que vem lá dos nossos antepassados. E o que são os campos morfogenéticos? Os campos morfogenéticos, eles nos auxiliam a compreender de que forma que nós entramos em ressonância com essa herança epigenética. E é através desses campos todos, né, que nós vamos ter contato com aquilo que nós herdamos dos nossos pais e dos nossos antepassados. É como se fosse assim, nós somos um serzinho aqui, vamos comparar nós com um celular. E o celular, ele vai acessar um banco de dados através de uma conexão, através de um Wi-Fi, de um 4G, o que quer que seja. E aqui a gente vai acessar, através dessa conexão invisível que a gente não enxerga. Você não enxerga a conexão do teu celular e o Wi-Fi. Você vai acessar um banco de dados gigantescos, que vai ter Facebook, vai ter Google, vai ter Instagram, vai ter um monte de fonte de dados para que você possa fazer mudanças, informações, você vai fazer seus posts, vai fazer o que quer que seja. E aqui nessa nuvem de dados, nessa nuvem de informação, nós temos N informações de N pessoas. É como se isso fosse o nosso inconsciente coletivo que nós acessamos através desses campos morfogenéticos. Então, nós fazemos acessos de várias informações de uma maneira que a gente não enxerga. Então, esses campos, os quais nós acessamos, eles geram uma determinada influência em nós. E um exemplo que o Rupert traz, né, de campos morfogenéticos é o exemplo dos próprios ímãs, como eles se atraem ou se repelem, como que eles têm essa propriedade reguladora entre os ímãs, né? Então, o Rupert Sheldrake, ele traz essa teoria dos campos morfogenéticos que começa a fazer um pouco mais de sentido, que a gente começa a entender e compreender como que nós acessamos coisas que nós não estamos vendo, mas elas estão ali à disposição para nós todos. Então, o Rupert Sheldrake, ele também traz, através dos estudos que ele fez, ele era um grande biólogo, né, muito renomado, e ele relaciona os campos mórficos com a maneira que os pássaros acabam voando em bando. Como que os pássaros voam em bando e como que acontece uma migração de espécies de animais e determinadas categorias, né, dentro do mundo animal, do reino animal, como que acontece essa ressonância perfeita para que eles realmente migrem, para que essa migração ocorra, quais são os caminhos que cada um deles fazem. E o exemplo maior, né, que a gente pode ver, até eu vou passar um vídeo para vocês, é realmente os pássaros voando numa perfeita ressonância. E como? Se eles não são, teoricamente, animais racionais, eles não conseguem combinar, né? Olha, vamos fazer assim, vamos voar desse jeito e vamos para tal lugar. Não, eles simplesmente fazem e acontecem. Então, eu vou demonstrar para vocês através desse vídeo, para que vocês possam observar.
Então, com esse vídeo, a gente consegue perceber a atuação perfeita dos campos morfogenéticos e a comunicação que acontece entre essas espécies que não conseguem, de fato, se comunicar. Então, se isso acaba influenciando, né, dessa forma, esses seres, imagine nós, né, que somos, temos consciência, que temos habilidades, que raciocinamos. Então, nós também estamos à mercê desses campos, nós estamos nesse campo o tempo todo. E quando a gente fala desses campos, a gente compreende que nós somos um sistema, todos nós somos um sistema e funcionamos através, né, das nossas relações, interagimos através dessas relações. Cada um de nós aqui é um sistema vivo e único, porque não existe ninguém igual a cada um de nós, né? E através desses sistemas, né, que a cibernética já trouxe essa teoria de que todos nós somos um sistema, é através desse sistema que a gente vai buscar a autorregulação na nossa vida. Esses sistemas, gente, eles não são visíveis, como eu falei, essas conexões, elas também não são visíveis, porém, existem muitos deles e nós nos conectamos o tempo todo e atuamos o tempo todo sobre esses sistemas. Por isso que lá no começo eu pergunto para vocês, quem aqui já entrou em algum lugar, já sentiu alguma coisa, às vezes ficou mais pesado, ficou mais leve, teve alguma sensação? Por quê? Porque nós estamos conectados nesses sistemas o tempo todo e nós exercemos influência sobre isso. Então, é de que forma que... aí a gente já começa até a entrar dentro da fenomenologia, né? Que é a área de estudos da própria filosofia, da própria... incluído isso também dentro da psicologia, que é a forma com a qual cada um de nós recebe essas influências desse sistema e como que nós impactamos nesse sistema através do que tem aqui dentro de nós, através do nosso ambiente interno, que nós impactamos nesse ambiente externo. E como que nós acabamos lidando no dia a dia com essas energias, com tudo que está aí disponível dentro desses ambientes, de que forma que isso está nos impactando e de que forma nós estamos impactando nesse todo. Então, às vezes, né, por isso que a gente tem essas percepções diferenciadas. E a Ju também comentou que cada um de vocês aqui, vocês estão assistindo a mesma palestra, mas de que forma que o nosso ambiente interno está impactando aqui no externo e de que forma que vocês vão estar recebendo todas essas informações. Então, isso são grandes exemplos do que a gente já tem e de que forma que a gente pode lidar e interagir de uma maneira mais assertiva com tudo isso. Então, a gente não está ao acaso, as coisas não acontecem por acaso, tudo está interligado, nós estamos emaranhados, nós estamos dentro de um bolo, né, emaranhados de forma quântica. E essa é a forma com que a gente consegue explicar de onde vem tudo isso, de que forma que a gente se conecta, de que forma que isso atua na nossa vida, de que forma que isso acaba nos empoderando ou tirando toda a nossa força para que possamos agir de acordo com os nossos objetivos. Então, se a gente for juntar tudo, né? A gente falou aqui agora brevemente sobre a herança epigenética, que são as experiências que são transmitidas até você e te fazem ser o que você é nesse determinado momento, no aqui e no agora. Isso tudo é realizado, é feito através dos campos morfogenéticos, que são os meios pelos quais a gente estabelece contato com aquilo que a gente herda dos nossos pais e dos nossos antepassados. E pensando nisso, né, se herdamos isso de algo, repassamos isso para algo, começamos a compreender que somos parte de um sistema vivo e estamos todos conectados uns aos outros, fazemos parte de algo muito maior. E essas sensações que nós trocamos, essa forma com a qual esse todo acaba impactando em nós, né, é chamada de fenomenologia, que é a forma que a gente recebe a influência desses ambientes externos com base naquilo que a gente vive, com base das nossas vivências nesse sistema e de que forma que a gente impacta nesse todo. E o que eu falei para vocês, né, do inconsciente coletivo, que são os comportamentos que a gente acaba exercendo, né? O que é esse grande, esse todo inconsciente coletivo? Ele é os comportamentos que a gente acaba exercendo nos diferentes sistemas.
Então, às vezes, o meu comportamento como terapeuta é um, o meu comportamento como treinador é outro, o meu comportamento como esposa é outro, o meu comportamento como mãe é outro, o meu comportamento como filha também é outro. Então, isso tudo vai estar relacionado com essa corrente toda, né? Com essa que vem lá da epigenética, vai passando pelos campos, vai nos conectando através do sistema e vai impactando em nós de uma maneira diferente. E isso tudo fica armazenado em um grande banco de dados, os quais nós chamamos de inconsciente coletivo, e que ao mesmo tempo nos conectam a inúmeras pessoas que também têm todas essas informações. Então eu tenho, você tem, cada um de nós carrega consigo o seu inconsciente coletivo. Ju? Estou aqui. Então, gente, para a gente finalizar um pouquinho mais sobre isso, a partir daí surgiu a medicina do corpo sutil, que passou a estudar o relacionamento do nosso corpo físico com esses campos, além do elétrico, que é das células, enfim, os magnéticos, os eletromagnéticos e todas as formas de energia, como o nosso corpo se relaciona com isso, tanto que ele produz e como a gente ressoa isso com o externo. Por exemplo, todo pensamento vai gerar uma emoção que vai desencadear esses neurotransmissores e a qual vai fazer a célula vibrar na mesma frequência. Essa frequência de vibração interna que a gente tem vai ressoar com alguma frequência do meio externo. Então, a partir do momento que você afirma que você não consegue fazer uma coisa, você não consegue fazer uma coisa. Porque você emitiu um neurotransmissor, você vibra o teu corpo todo quando esse neurotransmissor se encaixa nos receptores celulares, e isso você cria para fora, porque é exatamente o que vai se aproximar de você. Tudo o que teu subconsciente acredita, principalmente o subconsciente, isso é uma outra aula que a gente vai ficar um pouco extenso para falar, mas nós somos seres 95% inconsciente. Tudo que ele acredita e ele ressoa, ele gera vibração que o teu mundo externo, teu cérebro dá um jeito de criar no mundo lá fora. Isso é fácil de ver, por exemplo, nesse momento de pandemia. Enquanto pessoas mais otimistas estão vendo como uma possibilidade de se reinventar e sair na frente numa nova transição, e como tem gente desesperada criando um caos e atraindo cada vez mais coisas negativas. Perda de trabalho, perda de familiares, pessoas doentes, né? Porque entra numa ressonância vibratória. Isso se constrói de acordo com o nosso interno. Não tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo passando a mesma situação, mas tem uns que estão de iate, de navio, e outros estão em cima da madeira lá, quase se afogando já. Porque é a percepção que a gente dá que vai fazendo essas modulações vibratórias no nosso corpo. E é isso que a medicina sutil estuda. E através dela, a gente consegue entender que a gente não está mais só tratando um corpo físico. E que as doenças e os processos físicos, eles normalmente não começam no sistema físico. Se baseiam em a gente tentar entender que a gente precisa de uma vida equilibrada, na qual corpo, mente e o espírito estejam alinhados, para a gente não fazer um ruído de frequências na gente, e que dentro disso, tudo um aspecto conta. O que você ingere de alimento gera vibração no teu corpo, o que você ingere de remédio gera vibração no teu corpo, a tua relação com a tua família, com o teu meio, com o teu trabalho, com o teu financeiro, com o teu estresse, com a tua espiritualidade, tudo é conectado com vibração, porque tudo te gera percepções. Então, a gente não consegue mais pensar em saúde plena, em cuidar de saúde, principalmente nós que somos profissionais da área da saúde, só olhando para uma coisa.
Porque às vezes eu posso ter uma pessoa com uma gastrite, com ácido clorídrico alterado, mas que não começou ali. Então eu posso dar um omeprazol, eu posso dar uma betaína para quem é mais da natureba, eu posso dar qualquer coisa para aquela pessoa. Mas se o que libera o neurotransmissor continuar pensando do mesmo jeito, eu nunca vou tratar. Eu só vou silenciar um sintoma, eu vou pôr o dedinho no vazamento, mas lá para dentro o vazamento está acontecendo. Se eu não começo a aprofundar para entender mais sobre isso, sobre como essa pessoa vê o mundo, sobre como ela desencadeia essas respostas, sobre qual é o histórico, quais as crenças que se formaram naquela pessoa, na família daquela pessoa, eu nunca vou conseguir ajudar uma pessoa completamente, né? Então, eu preciso começar a entender mais ele como um todo, estudar esse indivíduo como um ser individual como um todo. E aí a gente precisa entender muito essa diferença dessa energia sensorial, que é física, que a gente sente, e dessa energia de corpo sutil, que envolve os pensamentos, os sentimentos, as intuições, essas informações energéticas que alteram o físico, tá? Então aqui a gente consegue ver bem sobre isso, a gente tem um corpo físico, que a gente sabe tudo que altera, mas a gente também tem um corpo sutil, que ele é influenciado pelo esse campo eletromagnético, e isso envolve desde os nossos pensamentos, as nossas emoções, o ambiente que a gente vive, que hoje a gente tem a geobiologia, que explica muito que as fricções da Terra, os movimentos, influência eletromagnética de Wi-Fi, tudo altera esse campo das nossas corpos sutis que pode alterar o físico. Então, como a gente se comporta com isso tudo, né? Como a gente pode alinhar as frequências? E aí eu vejo que o óleo essencial é extremamente importante, porque ele ajuda a inibir frequências, a anular frequências maléficas que estão o tempo todo em contato com a gente, até de xenobióticos, né? Porque até os cremes que a gente usa tem coisas que não são boas, que nosso corpo biologicamente ele não foi feito para ter. Então, vai causar um malefício, vai diminuir vibrações do teu corpo também, que podem levar a essa doença. Então, a gente tem que aprender a usar coisas mais naturais, que são frequências biológicas, que são frequências do universo, a nosso favor também, para manter nossa saúde. E aqui eu deixo para vocês um livro muito interessante sobre isso, que é um livro muito voltado em pesquisa, que mostra o poder da intenção. Inclusive, aqui tem o surgimento de um aparelho que trabalha com a psicoenergética e que envolve justamente pesquisas que mostram de quanto a energia afeta a matéria, né? E que nós temos 4 campos, existe um físico chamado, né, aqui eu falo um pouquinho dele também. Opa! Que é o Behan, ele mostra os nossos 4 campos e ele mostra, através desses aparelhos, que qualquer tipo de doença emocional ou física começa se alterando nos corpos mais sutis, de energias mais sutis. E que essas terapias novas, seja constelação, seja microfisioterapia, seja Psyche, seja Reiki, seja Theta Healing, eles trabalham em cima desses campos de corpo sutil, como os florais frequenciais, como os óleos essenciais, eles alteram a vibração do corpo sutil. Então, eles estão trabalhando em cima da causa, não só do sintoma, como é o que a gente está acostumado, que é onde se altera por último, que é a matéria, que é o físico, né? E ele aqui mostra, nesse livro, uma das pesquisas mais interessantes desse livro que eu acho, desse médico, o Dr. Tiller, que ele mostra a criação desse aparelho, que é o Intention Host Device, que mostra o quanto as intenções, quanto o que está lá fora afeta a matéria, né? E ele conduziu vários experimentos relacionados a isso, sobre o poder da intenção, sobre o poder da oração, sobre o poder dos nossos pensamentos em relação à conexão com o externo, com o nosso campo morfogenético, como a Dunia falou, como também com a nossa matéria, tá? E agora, para resumir isso para vocês, a gente entende que toda resposta ela é sintetizada por uma interconexão, que as nossas células pulsam gerando eletricidade, que essa eletricidade forma um campo magnético que está conectado com o todo,
Isso mostra que ninguém se conecta ao acaso, que o que se conecta são as ressonâncias de cada pessoa, da forma como elas estão vibrando, o campo atrai e elas se ligam, independente da física newtoniana de tempo e espaço. Eu posso estar aqui e ter alguém vibrando no mesmo sentimento que eu lá no Japão, a gente vai se conectar, a gente vai se ligar, uma hora o emaranhamento acontece, como aconteceu comigo e com a Paty também, né? E hoje as redes sociais até facilitam essas conexões. E isso passa a gente também entender que a responsabilidade de exatamente tudo que acontece na nossa vida é nossa. A forma como a gente atrai tudo, a forma como tudo acontece, mostra que é os nossos pensamentos, que é o poder do nosso pensamento que cria as realidades quânticas que a gente vive, né? E aí é muito interessante da gente ver também e começar a entender que os ambientes que a gente frequenta, como as nossas emoções, porque às vezes a gente está super bem, vai numa reunião, volta estressado, então assim, o quanto externo também pode afetar a gente. E a gente entendendo isso, como que a gente pode fazer para mudar? Né? Seja por uma meditação, como aconteceu aquele dia que a parte não estava legal, seja pela utilização de um óleo, de uma alimentação que aumente a minha vibração, como eu posso ajudar o meu corpo a não sofrer as consequências no físico de quando um ambiente externo me altera, quando um estresse me altera. Porque para cada pensamento que a gente tem, a cada 15 minutos de pensamento que a gente tem uma alteração de liberação de neurotransmissores no nosso corpo que afetam as nossas células. Só que dentro da neurociência, a gente sabe que, para ser um pouquinho mais cruel, a cada pensamento estressante e de medo que a gente tem, demora 6 minutos para alterar o nosso sistema e diminuir a nossa imunidade para reagir perante aquilo. Ou seja, a gente está vivendo num momento que medo e estresse é a vibração maior que está tendo, infelizmente, no planeta. Se a gente entra nessa frequência, cientificamente já é comprovado que a imunidade do nosso corpo diminui para liberar mais energia para aumentar a frequência de vibração do eixo HPA, que é o eixo do estresse. Isso mostra o quanto a gente precisa ficar longe de notícia ruim, de ficar falando sobre pandemia, sobre crise financeira, porque o nosso corpo vai responder, gente. Não tem o que fazer isso, a gente tem pesquisa comprovando que o nosso corpo responde. E mais ainda, a importância da gente criar rapport. Porque às vezes uma pessoa consegue vender muito óleo essencial e a outra não consegue. Porque às vezes alguém que trabalha com constelação tem excelentes resultados e a outra não tem. Ou alguém que faz a microfisioterapia, os pacientes daquela pessoa evoluem e o do outro que faz não evolui. É campo. É a vibração que as duas pessoas criam juntos, que se alinham no mesmo propósito e conseguem melhorar a conexão e o campo. A pessoa que está dando para alguém um processo de cura, uma vibração de alegria, de amor, que vai liberar ocitocina ou dopamina, vai fazer a outra parte da interconexão fazer a mesma coisa, liberar os mesmos hormônios. Então, vai se conectar no positivo. Agora, se você vai fazer alguma coisa quando você está estressada, de que saco atender isso, que gente chata, é o poder da intenção. Você vai jogar um eixo naquela pessoa que vai disparar estresse, ela vai se afastar consequentemente de você, porque é defesa inconsciente. Então, aí a gente começa a entender também a nossa responsabilidade sobre isso, gente. E é isso que a gente tem. A gente libera um pouquinho para perguntas, se vocês quiserem falar alguma coisa, antes do Ricardo fazer a dinâmica. Paty, com você aí. Uau! Gente, é demais isso aí. Nossa, quanto aprendizado, né? A gente despertou muita coisa. Eu tava olhando o tempo todo, as pessoas tinha hora de fazer assim. Não, né? Aquela cara assim de que parece acendeu a luz, né? Fenomenal. Vocês têm perguntas, dúvidas? Teve umas pessoas que compartilharam comigo no privado. Eu não sei se, né? Pode falar se vocês querem compartilhar com o grupo que vocês falaram. Mas eu acho legal como que tudo que vocês falaram conectaram com o que nós somos,
né? Com essa de sempre estar falando que a pessoa que precisa do que você tem para oferecer, ela vai chegar até você. Né? E se você está vibrando nessa de realmente querer cuidar, olha só, né, o que a gente tem para oferecer para o mundo é essa energia da cura, né? E é a energia que a Young Living carrega para nós e para nossa vida e para as pessoas. Então, quando nós estamos nessa mesma vibração, a gente vai atrair essas pessoas que estão buscando isso também. Né? E elas enxergam a diferença, né? Que não é venda, e se são transformações. Não adianta nada eu vender um lavanda, a lavanda não vai fazer nada na vida da pessoa se eu não conectá-la com o que o lavanda pode fazer para ela, não ajudá-la, não educá-la, né? E isso vai com tudo que vocês falaram agora, sabe? Nos ensinou muito, eu aprendi muito. Eu vou ficar quietinha porque eu tenho mania de falar muito, deixar as meninas perguntar. Você quer perguntar alguma coisa? Não, tô bem agora, problema. Tem alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Estão com vergonha hoje? Oi, alguém, não sei se estão me ouvindo. Estamos sim, Bruna. Tudo bom? Tudo bem. Eu tô para entrar. Estou aqui de curiosa, na verdade super curiosa com a Young Living. Tia Rose, minha tia de consideração, Rosemary, maravilhosa, virou algum nível aí agora. E aí a gente estava batendo um papo e ela compartilhou muita coisa legal comigo. E também me chamou para ouvir porque eu venho de várias ocasiões assim de estresse ou coisas que eu vejo na minha filha que eu tenho muita vontade de tratar de uma forma que não seja sempre remédio, né? Então, eu acabei pegando no meio, né? Mas fiquei muito animada com o que ela falou a respeito de todas essas coisas do campo vibracional, né? De você estar numa reunião ruim e você depois se sentir ruim. Como hoje eu posso, por exemplo, existe vocês ensinam uma técnica através da Young Living com os olhos, algo que eu possa fazer para me precaver, por exemplo, eu já sei que eu vou para uma reunião estressante, ou então eu vou encontrar com uma pessoa que às vezes é sanguessuga mesmo de energia, não sei se eu posso falar assim, mas a gente sabe que tem muita gente que é. E existe coisas assim que talvez a gente possa também falar com amigos ou aqui mesmo no grupo que, não sei, que é um preventivo, que é uma forma de eu me blindar, digamos assim, sabe? Não sei também se eu estou fazendo uma pergunta meio over aqui, mas eu fiquei curiosa nesse sentido. Tati, acho que ela quer saber mais dos olhos, né? Acho que é contigo. Não, então, sim, com certeza. Também. Que eu até deixei que eu acho, Ju, que você pode explicar até um pouco sobre isso, porque sim, com certeza, né? Você está usando um óleo, você está que trabalhe, né, nessa frequência da proteção, você está fazendo uma meditação, você está se preparando e se protegendo, ou até mesmo uma oração, né? E para que você se proteja, né? Para você, eu não sei a palavra certa, mas para você está deixando a sua energia boa, né, elevada, sua frequência elevada, para que aquilo não te afete. Eu posso te complementar até falando assim, que quando a gente falou ali no final que um pensamento negativo teu, ele assume mais rápido, em até 6 minutos, uma resposta no teu corpo. Então, isso. Não adianta você passar o óleo, fazer oração, chegar na reunião e pensar 6 minutos. Puta que merda que tá acontecendo. Já era, vai perder tudo que você vai entrar na vibração ruim, né? Então, além de tudo, é esse policiamento que você precisa trabalhar e, principalmente, dentro da quântica, a gente anula tempo e espaço. Não existe mais isso porque a gente está trabalhando em velocidades muito mais rápidas que a luz.
Eu falo muito sobre isso em um livro que para mim foi um presente, não é, apesar do nome não é um livro religioso, mas que ensina muito sobre isso, que é o livro Conversando com Deus. E ele fala muito sobre como você anula na quântica o tempo e o espaço, é você agradecer e co-criar isso antes. Você vai para uma reunião estressante e é você assim, obrigado por eu ter ido para essa reunião plena, por eu ter ido para essa reunião bem, por eu ter ido para essa reunião sem me estressar, por eu ter tido sucesso nessa reunião mesmo ela sendo difícil. É você co-criar antes, né? Porque você... Agradecer e receber aquilo antes daquilo que realmente aconteça. Eu até conversei com a Dunia muito sobre isso, ela pode contar a experiência dela, porque quando a gente leu esse livro, a gente faz tudo meio junto, né? Uma começa, a outra indica, e a gente vai indo para a gente poder trocar figurinhas, né? Já que a gente trabalha muito juntas. E quando a gente começou a trabalhar isso, foi incrível, porque a gente veio de uma baixa de agenda pela pandemia ali, né? Que todo mundo, assim, recuou. É a lei da sobrevivência. Dane-se o meu emocional, nem que eu fique ruim, agora eu preciso pagar aluguel e comer, vamos supor assim. Então, as nossas áreas foram extremamente atingidas. Só que rápido isso reverberou, porque as pessoas perceberam que se o emocional tá ruim, você tá tudo ruim. Lá fora tá tudo ruim. Então, quando a gente mesmo começou a co-criar esse negócio, obrigado pela minha agenda da semana que vem tá lotada, tá cheia de pacientes, as pessoas estarem procurando ajuda, eu poder ajudar, a gente voltou ao normal, a gente voltou a atender, mesmo online, a agenda está cheia, os pacientes voltarem a procurar. Talvez porque mesmo, não era só os pacientes, talvez porque mesmo a gente já pensou, agora vai cair na pandemia. Entendeu? A gente vibrou errado também, a gente jogou lá para frente e criou esse errado. Então, só que a gente começou a ter percepção muito rápido sobre isso. Então, você criar o teu ambiente antes disso acontecer, eu acho importante. Não, e realmente é uma ótima dica, né? Você já muda também o campo, né? Você já entra com o pé direito, digamos assim, é verdade. Perfeito. Eu acho que isso está muito relacionado com aquilo que eu falei de criar do ambiente interno refletir muito aqui fora no nosso ambiente externo. Então, quando nós estamos bem, quando a gente está co-criando, né, coisas boas para aquele dia, acordando já agradecendo, realmente sendo gratos por algo que ainda vai acontecer naquele dia, mas se eu já estou projetando isso, eu estou projetando o meu mundo interno aqui fora no meu mundo externo. Afinal, a gente só pode ver, a gente só pode ter contato com aquilo que a gente tem dentro da gente. Então, se o teu dia foi ruim, se aconteceu algo que você não gostou, percebe como que você acordou nesse dia. Né? Percebe como estavam os teus sentimentos, as tuas vibrações, a tua cocriação, o que você cocriou para aquele dia. E a partir de hoje, a partir de agora, já começa a criar o teu dia de amanhã, porque isso está dentro das nossas mãos, é o que a gente pode fazer, isso é ser responsável pela nossa própria vida, né? Então vamos vibrar coisas boas e emanar coisas boas, porque é o que a vida vai nos trazer novamente até nós. Então, cada um dá aquilo que tem. Então, vamos dar para esse mundo e vamos co-criar coisas positivas. E é isso que a gente tem feito muito, né, Gil? E que esse livro trouxe para a gente de grande valia e grande aprendizado. Bom, acho que se ninguém mais tem pergunta, a gente vai passar para o Ricardo finalizar com uma dinâmica, com um presente para vocês muito legal. Depois, se vocês quiserem saber mais do nosso trabalho, saber mais informações, a Dunia acho que depois deixa ali a tela dos nossos contatos também, ela compartilha ali um pouquinho para vocês verem, a Paty também pode passar para vocês. E a gente daí fica à disposição ali nas nossas redes, se quiserem chamar a gente para conversar, para tirar alguma dúvida, a gente está à disposição, tá? Você quer que eu falo rapidamente sobre a frequência nos olhos ou depois da dinâmica? Pode falar antes, eu acho que é até importante que depois da dinâmica impacta muito, as pessoas ficam meio... Tá. Não, então, eu só queria também adicionar isso, né, gente? Nós que já temos os olhos, usamos os olhos, a gente sempre falou sobre isso, tudo que é vivo tem uma energia, tem uma vibração. E tudo que as meninas trouxeram aqui pra gente hoje mostra o quanto os olhos também podem estar nos ajudando a elevar a nossa frequência, mas da mesma forma que a Ju falou, né? Tipo, não adianta nada eu passar o óleo e eu já ir para a reunião
achando que vai ser um caco aquilo ali, eu tô com sono, eu não queria estar indo, né? A gente criar essa versão positiva que nós queremos, mas também a gente tá usando os óleos para nos ajudar com isso. Então, assim, tem 3 óleos que são fenomenais e eu acho que todo mundo tem. Lavanda, o Stress Away e o Frankincense. Quando usados juntos, eles têm funções diferentes. Lavanda é calmante, Stress Away, né, ajuda no estresse do dia a dia. E o Frankincense é aquele óleo para tudo, né? E ele é um óleo energético muito forte. Jesus ganhou, né, o incenso quando nasceu. E os 3, quando usados juntos, eles nos ajudam a elevar a nossa frequência e a ter aquela facilidade de mudar o nosso mindset. Então, às vezes a gente tem aquela crença ali que a gente não consegue, às vezes por algo muito profundo, né? Os óleos essenciais, eles ajudam a trabalhar as nossas emoções, atingindo o nosso sistema linfático. Então, às vezes eles vão ajudar a despertar e quebrar. Então, não é que ele vai fazer todo o papel para você, mas em conjunção com tudo isso que a gente aprendeu aqui hoje, eles vão estar te ajudando a chegar onde você quer, né? Às vezes com esse suporte extra aí. Então, eu vi que no começo eu falei para vocês, peguem um óleo, né? E eu tenho essa mania, eu acredito que a gente deve usar aquele óleo que conecta com a gente no momento e não o que a Paty falou para eu usar. Por isso que eu falei, pega o primeiro óleo, pega o óleo que você está usando. E o Believe, a Rose, eu acho, pegou o Believe. O Believe é um dos melhores óleos para estar trabalhando isso, porque a gente acreditar que nós somos capazes. Ah, eu não consigo. Ah, eu não sei. Ah, eu vou tentar. O Believe nos ajuda. Óbvio, primeiro a gente tem que querer, e ele vai nos ajudar ele vai alterar a nossa frequência, né, e ajudar a elevar o joy, que é a alegria, o inspiration, o Idaho, aqui nos Estados Unidos, desculpa pessoal do Brasil, mas o Idaho Blue Spruce é o óleo que contém a maior frequência energética que existe, né? Tipo, se medindo, eu não sei explicar muito bem isso, não vou nem me atrever, mas ele tem 400, ele vibra, né? 428 MHz. O nosso cérebro é 25, se eu não me engano, né? Então, assim, ele é o óleo que tem a maior frequência. A Pam já saiu, mas ela, né, depois ela pode explicar mais sobre ele pra gente. Então, tá usando, sabe? Tá irritado, Stress Away é ótimo para isso, para mudar esse mindset, ajudar a sair dessa energia pesada. Você está se sentindo paralisado, tanto na sua vida quanto no seu profissional, o grapefruit é excelente, ou se você mora nos Estados Unidos, tem também o Sacred Mountain, que é excelente para te dar essa fortaleza e te ajudar energeticamente a sair dessa paralisia. E se você está se sentindo sobrecarregado, nada melhor do que o Peace and Calm no seu coração. Então, eu queria compartilhar esses com vocês e para ver qual a sua conexão. Depois experimente com eles. Entende? Quando você estiver se sentindo nessa necessidade de uma ajuda, use os seus olhos. Passa a bola para vocês. Sim. Legal. Vamos lá, então. Eu vou fazer uma dinâmica com vocês que tem também muito a ver com tudo isso que foi falado pela Ju, inclusive as perguntas que foram feitas ali também, todas estão super relacionadas com a dinâmica que a gente vai fazer, que tem a ver com o poder da intenção, tá? É assim que a gente pode chamar. E nesse momento a gente vai fazer o que nós dentro da PNL e do coach chamamos de ponte ao futuro. A primeira coisa então que eu quero que vocês façam é que vocês busquem uma posição confortável para vocês, né? Da maneira com que vocês estão, se for sentado na cadeira, ou se a pessoa estiver perto até da cama, quiser encostar na parede, não tem problema. Contanto que a posição para você seja confortável. Eu vou pedir para a Dunia soltar uma música também. Eu preciso que a música esteja só de fundo, tá bom? Para que vocês ouçam mais a minha voz do que a música. Estão ouvindo? Legal. Então, nesse momento, eu quero que vocês façam uma respiração profunda. Mais uma vez.
olhos. Isso. Relaxe o seu corpo. Lá do alto até embaixo. Perceba o seu corpo relaxando a cada respiração que você faz. Isso vai se intensificando, começando pelo topo da sua cabeça. Vai relaxando a testa, os seus olhos, os músculos do seu rosto. Você sente que eles ficam leves. O seu pescoço. Nesse momento, talvez um leve movimento que você faça com a cabeça faça você relaxar ainda mais. Isso. Vai descendo para o teu tórax. Sinta o seu abdômen, todo o músculo das suas costas relaxando. Faça com que o seu ombro relaxe, o seu quadril. E agora vai descendo até as suas pernas. Isso. Seu joelho. Vai descendo até os seus pés, sentindo a energia até a ponta dos dedos. Ótimo. E agora que você se encontra relaxado, eu quero que você acesse o seu imenso espaço de tempo aí dentro de você e vá para um futuro próximo, para o seu futuro próximo, do seu jeito, da sua maneira, seja viajando, navegando, flutuando, até o dia aonde cada um dos seus sonhos, cada objetivo que você tem, já se encontra realizado. Talvez, se você tenha todos esses objetivos hoje já realizados, então perceba lá na frente o quanto é bom vivenciar esse momento também. Perceba tudo o que acontece aí nesse dia, aonde tudo aquilo que você tem almejado nessa experiência esteja acontecendo, esteja se realizando. E quais são as sensações que você tem aí? Quais são os sons? O que você vê? Quem está com você? Como está o seu corpo? Como é a sua vitalidade nesse momento? Aí nesse seu futuro, onde as coisas já aconteceram ou estão acontecendo do jeito que você deseja. Dê atenção a essa sensação prazerosa que você sente. E então ela vai preenchendo você por completo. A cada respiração, a cada movimento do seu corpo. Isso. Se alimente disso. Permita que isso vá se ampliando cada vez mais e gerando motivação, e você vá sentindo cada vez mais essa sensação. Isso, vivencia aí dentro. Agora, eu quero que você venha retornando aos poucos, fazendo o seu caminho de volta, fazendo leves movimentos, modificando talvez a tua respiração, sentindo que você está no aqui e no agora. Abram os olhos. Estão todos bem? Conseguiram acessar esse dia no seu futuro com as sensações das coisas realizadas? Para explicar um pouco para vocês, essa estrutura, ela, como eu disse, né, ela faz parte tanto da programação neurolinguística quanto do coaching,
onde a gente entrega alguns comandos para o nosso inconsciente e permitindo que a gente se programe, né, programe o nosso corpo e a nossa mente para tudo aquilo que a gente deseja que aconteça. Então é uma forma que a gente também acaba encontrando talvez o nosso valor para chegar naquilo que a gente deseja. Eu não sei qual foi o sentimento de cada um de vocês quando vocês chegaram naquele dia. Se era realização, se era amor, se era família, o que é que veio na cabeça de vocês, né? Felicidade. Talvez o que veio para vocês seja justamente o valor aonde você precisa se prestar, né? Dar atenção a ele para que se motive para essas conquistas justamente acontecerem e tudo isso fazer sentido, impulsionar vocês cada vez mais. Espero que tenham gostado, tá? Vou passar para a Ju também finalizar e depois a Dúnia para dar a palavra dela. Gente, queria agradecer a Paty pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado, que seja positivo, que vocês testem o conhecimento, porque conhecimento é poder. Testem isso na vida de vocês, tome consciência quando o humor estiver diferente, percebam o que pode ter afetado, o que pode ter acontecido. Vejam como vocês podem usar ferramentas que vocês têm na mão de vocês, conhecimento que vocês têm para mudar a frequência de vocês, para mudar o destino de vocês. Criem coisas positivas, a gente está precisando muito disso nesse momento. Criem coisas positivas para o futuro, agradeçam coisas positivas que vão acontecer no futuro de vocês. Nós somos, acredito, todos aqui peças fundamentais para ajudar as pessoas lá fora e para isso a gente precisa estar vibrando muito positivo, porque a gente está num momento muito interessante, de muita transição no mundo e que nós precisamos ajudar a mudar essa frequência também. Vou deixar a Dúnia finalizar, ela passa os nossos contatos ali para vocês adicionarem a gente no Instagram, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem conversar, se vocês quiserem saber mais do nosso trabalho, tiverem alguma coisa para perguntar, ou que a gente possa ajudar vocês em outras coisas. Desejo de coração que vocês levem todas essas frequências positivas que a Paty falou, dos óleos essenciais na vida das outras pessoas, para a gente tentar melhorar a frequência do nosso universo que está precisando tanto nesse momento, né? Então, aí estão os nossos contatos para que vocês possam, né, nos adicionar nas redes sociais e também poder receber mais conteúdos. E caso tenham dúvidas de tudo que foi dito aqui hoje, tenho certeza que nós todos estamos à disposição para esclarecer vocês. Eu agradeço, né, a oportunidade aí que a Paty nos deu para estar aqui hoje compartilhando com vocês todo esse conhecimento que não é muito, mas a gente espera que já dê para fazer a diferença aí nas vendas de vocês, para que vocês realmente consigam utilizar esse poder dessa intenção de vocês a favor de cada um de vocês. Então, eu agradeço o tempo de vocês, porque hoje o tempo é precioso, está cheio de lives por aí, as pessoas estão o tempo todo conectadas, assistindo algo, então obrigada por vocês estarem aqui. E gratidão, gratidão a todos, porque com certeza a gente também ganha muito estando aqui, vendo os feedbacks, vendo o que vocês estão mandando ali pra gente, né? Então, muito legal, muito bom. E me coloco à disposição de vocês, se tiverem dúvidas sistêmicas, dúvidas do assunto, dúvidas de campo. Até achei legal, vou compartilhar aqui, quando a Paty começou a falar dos olhos, né? Eu não conheço muito bem de olhos, mas existem consteladoras que, inclusive, elas constelam com os vidrinhos de óleos essenciais, porque a gente sabe, né, que cada um deles tem tem uma energia, tem uma intenção, tem um significado, tem um poder, né? Então, existem consteladoras, quando elas têm esse conhecimento, elas constelam com os próprios vidrinhos de óleos essenciais, porque eles trazem aí uma cura ainda maior para o campo sistêmico. Então, é muito legal, quando ela falou ali do believe, né, do joy, a alegria, esses sentimentos que a gente consegue trazer
para dentro da nossa vida, para dentro do nosso campo. Então, isso tudo através das nossas intenções, do nosso poder, da nossa cocriação. Então, bem legal, quis compartilhar, porque eu lembrei disso quando ela falou, e eu achei o máximo quando eu soube. Então, quanto isso realmente impacta na nossa vida. E mais uma vez, muito obrigada a todos vocês, e qualquer dúvida, estou aqui. Muito, muito, muito obrigada, gente. Obrigada a vocês três. Obrigada a todos que ficaram e todos que participaram. Eu acho que realmente agregou muito na nossa vida, sabe? Assim, quando eu falei com a Ju, eu falei, olha, eu não sei nem o que eu quero, mas é o que vai acontecer, porque é uma conexão muito gostosa aqui, né? Que senti com você. E eu queria lembrar a todo mundo que quinta-feira, às 8 da noite nos Estados Unidos, 9 horas da noite do Brasil, 21 horas, né? Eu sempre esqueço esses números. O Tite vai estar fazendo com a gente, né, o nosso Zoom, para que possamos colocar em prática no papel tudo que a gente aprendeu aqui hoje, né? Tá trabalhando aí qual é a intenção que a gente quer para o nosso futuro. É legal a gente até às vezes escrever o que a gente sentiu agora com a vivência, né, que nós tivemos com essa dinâmica, e para que a gente possa estar criando afirmações, visualizações, que junto com a nossa energia, os nossos olhos, a gente vai conseguir aí estar quebrando essas barreiras, está só chegando cada vez mais perto de ser o nosso potencial melhor, de viver o nosso potencial melhor e passar isso para o mundo que está precisando, né? Muito obrigada a todos vocês. Eu só vou dar uma palavrinha. Eu acho que todos nós somos capazes de alcançar os nossos sonhos mais ousados. Porém, há sacrifícios que a gente tem que passar por eles para alcançar. Então, quem está disposto, eu não tenho dúvida que vai conseguir alcançar. Com certeza. Gente, muito obrigada. Eu vou finalizar, então. Posso finalizar? Muito obrigada, muito obrigada. Boa noite. Beijinho, amo muito vocês. Tchau.